Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma videoaula de matemática. Nessa aula, nós estudaremos um pouco sobre as medidas de temperatura. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, certo? Vamos lá para a nossa aula. Medidas de temperatura. Vocês já ouviram falar? Com certeza sim, não é? Então, muitas vezes no nosso dia a dia, nós ouvimos dizer que o dia está quente, o dia está frio, esse café está quente, essa água está fria, esse chá está frio. Muitas vezes no nosso dia a dia nós vimos falar sobre isso. E isso está muito relacionado à temperatura, tá certo? Então, por exemplo, quando nós dizemos que o dia ele esfriou, porque a temperatura diminuiu. Quando nós falamos que o dia está muito quente, a temperatura aumentou. Então isso está bem relacionado e a gente vê isso diariamente. No nosso dia a dia, nós vemos, por exemplo, na televisão as previsões do tempo, onde passam as temperaturas máximas, temperaturas mínimas de cada cidade ou dos estados e assim por diante. Então é algo que faz parte da nossa rotina diária e que a gente tem acesso, seja na televisão, seja no rádio, seja na internet. Então vamos lá. As medidas de tempo, assim como todas as outras medidas, ela tem uma unidade de medida. Então, na medida de tempo, a unidade de medida é o grau Celsius, que é representado dessa forma, por essa bolinha e esse C. A bolinha indica grau e o C indica Celsius, ok? Então, essa unidade de medida, ela se chama Celsius em homenagem, ao pesquisador sueco que criou essa unidade de medida. Ele era um astrônomo, certo? Um astrônomo sueco chamado Anders Celsius. E aí, por isso, em homenagem a ele, em homenagem a essa descoberta que ele fez, a unidade de medida foi chamada Celsius. Então, nós temos o zero, esse zerozinho, essa bolinha indicando graus e o C indicando Celsius, ok? Então, para medirmos a temperatura, assim como nas outras medidas, nós precisamos ter um instrumento de medida. No caso da temperatura, nós temos o termômetro, certo? É um instrumento utilizado para medir a temperatura, termômetro. Essa temperatura, a gente pode ter uma temperatura mínima, uma temperatura máxima e uma variação de temperatura. Então vamos ver. O que seria a temperatura mínima? A temperatura mínima seria a menor temperatura atingida, ou seja, a menor de todas. A temperatura máxima, então, seria a maior temperatura atingida. E a variação de temperatura, o que seria? A variação de temperatura seria a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. E a gente pode calcular essa variação? Sim, vamos ver? Vamos observar aqui um exemplo. Nós temos qual a temperatura máxima? Nós sempre iniciamos o nosso cálculo de variação de temperatura pela temperatura máxima. Então vamos observar aqui a temperatura máxima. Nós temos 34 graus Celsius. A temperatura mínima que nós temos são 20 graus Celsius. E quando nós temos a temperatura máxima e a temperatura mínima, e eu quero saber a variação, eu vou fazer a operação de subtração, ok? E aí, a partir disso, eu vou ter o resultado, que será a minha variação. Então, 4 menos 0, 4. 3 menos 2, 1. Então, a minha variação é de 14 graus Celsius, que é justamente o que nós temos aqui, a variação. Porque nós sempre utilizamos a temperatura máxima menos a temperatura mínima. E aí nós temos o resultado da nossa variação, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje e até a próxima aula.